lá, gente, ó. Então a gente acabou de ver a estrutura linear. Principal desvantagem dela, qual era? A falta de quê? Especialização. Principal vantagem, a unidade de comando. Então essa estrutura que a gente vai colocar, a segunda estrutura tradicional, ela vai ter como característica resolver o problema da primeira. Qual é? Falta de especialização interna. Então vamos lá, ó. A segunda estrutura é a estrutura chamada estrutura funcional. Tá? Essa estrutura chamada funcional, tá? É organizada a partir da especialização. Então, toda a estrutura dela é montada a partir do quê? Da exigência de especialização. Então, olha só, vamos fazer uma imagem aqui, seria quem? Nós teríamos aqui em cima o nosso amigo diretor. Aí abaixo do diretor, nós teríamos, das diretorias, nós teríamos os departamentos. Então aqui nós teríamos lá o gerente administrativo, gerente administrativo, melhor ainda, o gerente, vamos ver, o gerente de produtos. Aí nós teríamos o gerente financeiro. Então, o que acontece? Abaixo desses departamentos que tem os gerentes, nós teríamos as seções. E essas seções possuem o quê? Chefes. Então, teria lá o chefe da seção, tá horrível isso aqui. O chefe da seção de materiais, aí nós teríamos o chefe da seção de produção. Então teríamos o chefe da seção de vendas e assim por diante, tá? Isso aqui é só para exemplificar. Então, ó, dentro do gerente, da gerência de financeira, nós vamos colocar um bando de coisas também, tá? Então, nós vamos colocar aqui, mais para o lado, para abrir mais opções. Ó, então nós temos aqui o gerente financeiro. Esse gerente financeiro teria quem? Então aí nós teríamos quem? Nós teríamos o chefe
o chefe da contabilidade, da seção de contabilidade, nós poderíamos ter o chefe da seção de orçamento, e assim vai, tá? Então, o que que acontece? Preste atenção. Esse tipo de empresa é diferente da outra? Por quê? Diferentemente da anterior, que a principal desvantagem era a falta de especialização interna, essa aqui é justamente diferente, porque ela é construída a chefias a partir da especialização. Então, o que que vai acontecer? Diferentemente da anterior, olha o que vai acontecer. Deu para notar que ela é uma zorra, né? Justamente isso quer dizer que o quê? O chefe da seção de materiais acaba recebendo determinações tanto do gerente de produtos como do gerente financeiro, certo? Então, o que que acontece? Embora ela tenha ganhado, por quê? Porque ela gerou especialização dentro da organização, tá? Essas chefias, todas, chefia com especialização. Então, o que vai determinar se o cara é chefe ou não é o tempo de serviço que ele tem na empresa, mas o conhecimento técnico que ele tem ali dentro. Então, essa empresa, você nota que ela já não tem aquela facilidade de construção como a outra. Até mesmo porque ela vai gastar muito dinheiro administrativo. Por quê? Porque os chefes são especialistas. E especialista é caro. Certo? Agora, ela tem um custo administrativo elevado, porém, ela vai ter uma economia a médio e longo prazo. Por quê? Porque ela não vai precisar de assessoria externa em assuntos especializados, porque os especialistas estão dentro da organização. Ela tem a vantagem de favorecer a especialização. Por outro lado, ela tem uma grande desvantagem. Qual? Ela, com esse tipo de estrutura dela, ela gera uma confusão aonde? Na cabeça dos subordinados. Os subordinados não sabem a quem obedecer. Entre o gerente de produtos ou o gerente financeiro. Os dois estão acima de mim, os dois possuem conhecimento superior que o meu. Então, um dá ordem, o outro dá ordem. Então, isso atrapalha o funcionamento da empresa. Então, olha, essa organização aqui, essa estrutura, ela possui o quê? Ela possui como vantagem principal, já vamos estudar logo, a vantagem principal dela, certo? E a desvantagem principal dela. A gente vai ver as outras, mas já vamos colocar de cara isso aqui. Desvantagem principal. Então, ó, a vantagem principal desse tipo de estrutura é justamente o quê? A especialização que existe na organização. Tá? Não tem que buscar isso fora. Então, isso a médio e longo prazo gera economia. Agora, diferentemente da outra, embora ela tenha resolvido a desvantagem da outra, ela criou uma desvantagem que era a vantagem da outra. É a falta de quê? De unidade de comando. Então, por um lado, ela traz a especialização. Por outra, ela descentraliza o comando. E quando ela descentraliza o comando, ela vai dificultar o quê? O subordinado saber a quem ele deve acatar.
se a um ou a outro ou a vários, tá? Então copia esse esqueminho primeiro. Olha só, gente. Vamos fazer que nem a gente fez com a linear. Agora nós vamos analisar e estudar justamente o quê? Todas as características, vantagens e desvantagens da nossa amiga estrutura, que agora é a estrutura chamada de estrutura funcional. Certo? Então vamos lá. Ó. Então a nossa amiga, assim como a anterior, ela possui o quê? Ela possui características. Nossa, isso ficou horrível. A pressa inimiga da perfeição. Então, ó. Ela possui características. Possui vantagens. E automaticamente possui desvantagens. Então vamos analisar quais são as 3 características dela, tá? Então olha só. Primeira característica dela: descentralização. Descentralização do comando. Lembra? Você não sabe a quem você acata. Além da descentralização do comando, o que nós temos? Ela favorece a especialização. Favorece a especialização. Mas isso aqui é tão levado a sério que a chefia é determinada pelo grau de especialização. Então, olha só. Isso vão trazer vantagens e desvantagens para nós. Então, vamos ver agora quais são as vantagens e desvantagens dessa criança. Dessa criança mal criada. Então, vamos lá. Ó, a primeira vantagem dela, primeira coisa, de cara, ela favorece a especialização e o aperfeiçoamento. A especialização e o aperfeiçoamento. Segunda vantagem da criatura, qual é? Menor grau de formalismo. Você lembra que isso é importante. Por quê? Isso é importante porque como ela tem menor grau de formalismo, não tem aquele excesso de formalismo, ela vai proporcionar um melhor o quê? Clima organizacional. Então, olha, automaticamente isso aqui, ela favorece o espírito de equipe, favorece o espírito de equipe. Então, se cair isso lá na tua prova, uma das grandes vantagens da estrutura chamada funcional é que a mesma tem como característica favorecer o espírito de equipe interdepartamental. Certo ou errado? Claro que está errado. Não é o espírito de equipe entre os departamentos. É o espírito dentro do departamento. Por quê? Porque as pessoas que estão no mesmo departamento, elas todas estão preocupadas com uma única coisa, em atingir a mesma meta. Ou seja, todas elas que estão ali dentro falam a mesma língua, certo? Agora, entre os departamentos, o espírito não é legal. Então vamos deixar isso bem claro, ó. Favorece o espírito de equipe intradepartamental. Não é
entre os departamentos, é dentro do departamento, certo? Outra vantagem que a criança possui, qual é? Economia a médio e longo prazo. Por quê? Porque, olha, embora ela tenha um custo administrativo elevado, ela a curto e longo prazo economiza com o quê? Em ficar chamando assessoria, tá? É outra vantagem que ela possibilita. Tem outra vantagem dela. Favorece a divisão entre planejamento, controle e execução. Por quê, gente? Olha, ela tem pessoas especializadas para planejar, tem pessoas que são direcionadas justamente para a supervisão, ou seja, para o acompanhamento e controle, e vai ter pessoas que sabem executar. Então, ela favorece a divisão do quê? Do processo organizacional em planejamento, controle e execução e controle, tá? Agora, do mesmo jeito que ela tem vantagens, ela vai ter desvantagens. Primeiro, qual? Falta de unidade de comando. Por que isso é uma desvantagem, professor? Porque a pessoa fica perdida a quem ela deve acatar, certo? Ou seja, a quem ela deve subordinar. Agora, segunda desvantagem dela, olha, essa organização, ela tem favorece o espírito de equipe intradepartamental. Porém, ela gera o quê? Conflito de interesses, melhor ainda, inter, que significa entre os departamentos. Por que isso, pessoal? Porque, olha, cada um vai se preocupar com a sua meta, tá certo? Agora, o que mais? Olha, então se ela... Isso aqui é consequência de que desvantagem? Concorrência entre os especialistas. Certo? Por que isso? Porque cada um vai defender o seu departamento. Inclusive todo mundo que estiver dentro do departamento, tá? Cada um busca o seu, atingir a sua meta. Como se não houvesse uma meta um objetivo da organização. Ó, outra desvantagem dessa criança, que é ocasionado sempre por essa falta de unidade de comando, tá? Ela tem o quê? Como ela tem especialização, ela possui um custo administrativo elevado a curto prazo, certo? A médio e longo prazo ela tem economia, mas o custo inicial é caro. Custo mensal para manter esses especialistas é elevado. Agora, a última desvantagem dessa criança, tá? Já viu todas as características dela? Agora, qual é a próxima desvantagem dessa criatura? Ó, ela tem a falta da unidade de comando. Ela tem um conflito de interesse entre os departamentos. Ou seja, concorrência entre os especialistas, custo elevado administrativo para manter esses especialistas. E no final de contas, ela tem uma outra desvantagem. Dificuldade para apurar responsabilidade. Por quê, gente? Por que ela tem dificuldade para apurar responsabilidade? Lembre-se que ela tem o quê? Descentralização de comando. Então, jamais, é muito difícil você realmente descobrir quem tomou aquela decisão, certo?
Porque ela pode ter vindo de qualquer um dos especialistas, já que ela tem essa descentralização maldita de comando. Então, ela tem dificuldade para apurar responsabilidade. Justamente por essa descentralização de poder, tá? Então, olha só, essa estrutura, tá? A gente viu que a principal vantagem dela é que ela favorece o quê? A especialização. Em contrapartida, ela descentralizou o comando. Isso é uma desvantagem, por quê? Porque ela gera o quê? Falta, dificuldade das pessoas, na verdade, entenderem esse tipo de estrutura. Ela só vai dar certo em empresas que estão começando? Jamais. Uma empresa não começa por isso aqui, porque ela tem um custo administrativo elevadíssimo. É simplesmente por o quê? Empresas que precisam trabalhar com o quê? Com serviços técnicos e especializados. Mas tem que ser para pequenas empresas, certo? Grandes empresas, você vai ter uma perda de controle de responsabilidade muito grande. Então, embora ela seja como se fosse um avanço da estrutura organizacional linear, ela ainda não é a estrutura ideal, certo? Porque do mesmo jeito que ela tem aquela vantagem principal de favorecer a especialização e com isso diminuir ter economia a médio e longo prazo, ela tem primeiramente um custo inicial elevado para manter esses especialistas e além disso, ela tem essa falta de unidade de comando. Então pode copiar, por favor. Olha, na primeira estrutura linear, a principal desvantagem é a falta de especialização, lembra? Aí vem a segunda estrutura, que é a estrutura funcional, que aí ela tinha a especialização, mas ela perdeu a unidade de comando de quem? Da funcional, ou da linear. Então agora nós vamos ter que criar uma estrutura, a terceira estrutura organizacional tradicional, que ela possua junto a unidade de comando e também tenha especialização interna. Então, é criado esse tipo aqui de estrutura. A estrutura chamada Staff and Line. O que é isso? Hierárquica, consultiva. Tá? Então ela vai ter o quê? Uma consultoria especializada e o quê? E a parte da unidade de comando, tá? Então preste atenção. Esse tipo de estrutura, o que ela apresenta para nós? Olha, ela vai trabalhar da seguinte forma, ó. Então você vai ter lá uma diretoria, aí embaixo dela você vai ter o departamento 1, o departamento 1. Aí nós temos aqui do outro lado o departamento 2. Aí, abaixo do departamento 1, nós teremos o quê? As seções, só que detalhe, essas seções só recebem o quê? Ordem daquele chefe daquele departamento. Então, os chefes aqui da seção só recebem ordem de quem? Do departamento. Do gerente daquele departamento. Aí temos aqui a seção 3, tá? Aí a mesma coisa vai acontecer desse lado de cá. Então, o que nós temos aqui desse lado de cá?
Mesmo caso, a mesma situação. Nós vamos ter o quê? Ó, nós temos o departamento 2. E abaixo dele teremos o quê? Seções. Então, teremos as seções daquele departamento. Ou seja, só acatam ordens se forem dadas por esse gerente de departamento. Eu quero te fazer uma pergunta. Olhando essa estrutura, por pior que seja o meu desenho, vocês percebem uma coisa por enquanto? Olha ela bem com calma, se eu deixar, né, porque eu sou muito largo, ocupo muito espaço, se eu sair da frente fica mais fácil, professor, para eu tentar aprender. Ó, olha ela aí então e me diz. Você, por enquanto, está achando alguma semelhança? Não, professor, ela não é semelhante. Ela é exatamente igual, por enquanto, quem? Aquela nossa antiga chamada estrutura, o quê? Linear. Se você reparar bem, ela é exatamente igual àquela estrutura que era a estrutura linear, que tinha lá a unidade de comando, certo? Então, tem que ter alguma coisa dentro dela, está faltando algo, para a gente dizer, pô, ela é diferente. A base dela é a estrutura linear, você pode notar, tá certo? Ela não tem diferenças em relação ao quê? A nossa estrutura linear em relação à unidade de comando. Isso aqui fica bem claro se você observar. Agora, em compensação, ela vai apresentar uma coisa que não tinha nas outras. Então, vamos ver qual é essa diferença, tá? Então, olha só. A diferença principal, gente, vai estar aqui, ó. Ligado a essa diretoria, poderia estar ligado a qualquer uma delas, tá? Você vai ter isso aqui, ó. Uma linha pontilhada. E aqui, por exemplo, vou até colocar em outra cor para ficar bem nítido. Uma consultoria, que seria uma assessoria. Certo? Então, preste atenção. Por que a linha dela é pontilhada? Porque ela não tem autoridade linear. Ou seja, ela não tem autoridade para tomar decisões. Ela não dá ordens. Ela está ali única e exclusivamente para amparar, aconselhar, assessorar quem? O nível hierárquico que está aqui em cima, tá certo? Então, o que acontece? Eu posso ter uma aqui no departamento, posso ter aqui outra no departamento, em cada uma das seções. Mas entende, é como se ela ficasse longe da estrutura linear. Então, ela mantém a unidade de comando, beleza. E além de ter a unidade de comando, ela vai ter o quê? Uma assessoria especializada, tá? Então, essa assessoria aqui, ela é especializada. Então, note que nós temos as duas vantagens das anteriores. Por quê? Nós temos a unidade de comando da estrutura linear e, além da unidade de comando, nós temos o quê? A centralização das decisões, e a especialização dentro da própria empresa, certo? Então, a curto e longo prazo, ela tem que ser melhor que o quê? Curto, médio e longo prazo, que as duas anteriores. Por quê? Porque aqui você tem um pessoal especializado. Você não teria que ter cada uma das pessoas especializadas. Então, isso diminui o quê? O custo a o quê? Curto prazo. E, além disso, como você tem especialização, você não precisa contratar essa assessoria externa. Então, você tem essa assessoria dentro da sua empresa. É especialização dentro da empresa. Então, qualquer dúvida em termos técnicos, ela pode responder. Por isso que eu digo que pode ter uma ligada a cada uma desses níveis hierárquicos, tá? Não é só em relação à diretoria, só estou te dando um exemplo. Então, olha só. Parece que ela resolveu nossos problemas, não parece? Por quê? Agora, ela não tem uma vantagem, ela tem duas vantagens. Qual? Ela, principal
Vantagem. A principal vantagem dela, qual vai ser? Vai ter a principal vantagem e a principal desvantagem. Ó, ela tem unidade de comando? Tem. Que era um problema da funcional. Ela tem especialização? Tem. Que era o problema de quem? Que era o problema da estrutura linear. Então, a principal vantagem possui unidade de comando e especialização. Tranquilo, tá tudo muito simples, tá muito legalzinho, não tá? Mas, infelizmente, nem só de coisas boas vive essa estrutura. Por quê? Preste atenção. A diretoria tem conhecimento? Não. Então, como ela não tem um conhecimento especializado, ela vai ter que o quê? Solicitar a consultoria, um apoio, um aconselhamento técnico. Beleza. A assessoria prepara toda aquela explicação técnica e encaminha para quem? Para o chefe. Aí o chefe vai olhar, vai entender qualquer merda que seja dali? Não, porque ele não tem conhecimento especializado. Aí a consultoria vai ter que ir ao chefe. Primeiro ela manda um boletim todo bonito, cheio de grafo, todo técnico. O chefe não vai entender porra nenhuma. Ela vai pessoalmente tentar clarear as ideias do chefe. O chefe vai continuar sem o quê? Entender merda nenhuma. Aí o que vai acontecer? Duas possibilidades. A diretoria toma a decisão desconsiderando, como se ela não tivesse servido a consultoria. Professor, mas ela não foi contratada para dar esse conselho? Sim, mas como o chefe é o responsável por tomar as decisões, se ele não entender o que a consultoria falou, ele não vai arriscar na cabeça dele tomar uma decisão aonde, se der errado, a culpa vai ser dele e não da assessoria, na cabeça dele. E a consultoria inventa de começar a dar o quê? Da ordem. Para os órgãos de quê? Para os órgãos da linha de comando, certo? Ou seja, começa a ter um conflito entre quem? Entre quem tem poder e quem tem conhecimento. Então, a principal desvantagem, a gente pode resumir a uma frase, ó. Quem tem poder não possui conhecimento. E quem tem conhecimento não possui poder. Então, a principal desvantagem é que, embora ela tenha especialização e unidade e comando centralizado, isso não está junto no mesmo lugar. Então, isso vai gerar conflito. Ué, professor, então a gente deveria voltar à funcional. Não, mas a funcional não tem a unidade de comando, certo? Ela tem o que aqui? O poder, certo? E o conhecimento. Só que isso aí está em lugares diferentes. A nossa amiga, que a gente viu anteriormente, a funcional, ela tem o quê? A especialização, tem o poder, tanto que a chefia é determinada pela especialização, mas o quê? Não tem unidade de comando. Então nós vamos ver que parece maravilhosa, a priori resolveria tudo, mas o problema está onde? No poder estar separado do conhecimento, tá? Então copia, por favor, isso aqui, para a gente ver as características, vantagens e desvantagens dessa estrutura, como a gente fez com as duas anteriores. Vamos lá, gente, ó. Assim como as anteriores, vamos ver as características, vantagens e desvantagens dessa criança. Então, olha só. Algumas características que a gente já viu, tá? É só frisar mesmo. Então, aqui vão estar as características, aqui as vantagens e aqui as desvantagens. Características, vantagens e desvantagens.
tá? Então vamos lá, ó. Vamos ver as características dessa criança. Primeira característica dela: divisão em órgãos executivos, divisão entre órgãos executivos e de consultoria. Tá? Isso fica bem nítido dentro da organização. Então, automaticamente, autoridade linear, que é aquela que tem poder decisório, nos órgãos executivos, que é aquela estrutura que nem é linear, e especialização nos órgãos de consultoria ou assessoria. Tá? Então isso vai gerar várias vantagens para a gente e várias desvantagens para a gente. Então vamos estudar as vantagens e desvantagens desse tipo de quê? De estrutura. Então vamos lá, ó. Primeira vantagem, possui o quê? Unidade de comando. É claro, reuniu a característica da linear. Possui a característica vantagem da linear. Então, unidade de comando. O que mais? Favorece a especialização, obviamente. Tá? Ela tem as duas coisas. O que mais faço? O que mais? Facilidade para adaptações. Por quê, gente? Isso é meio lógico. Ela tem uma assessoria altamente qualificada, tá certo? O que mais? Ela tem o quê? Menor exigência dos chefes. Lembra que era uma desvantagem que nós tínhamos lá na nossa amiga chamada estrutura linear, que exigia-se muito do chefe, o cara não tem especialização, mas teria que ralar, descobrir sozinho. E ela tem o quê? Maior, favorece, possui, gera eficiência. Por quê? Porque ela pode otimizar melhor o quê? Ela pode otimizar melhor os recursos, tá? Agora, do mesmo jeito que ela tem vantagens, ela tem desvantagens. Primeiro, logicamente, que a gente já falou, conflito entre órgãos, entre os órgãos executivos e de consultoria. Tá? Isso é ocasionado pelo quê? Falta de compreensão dos chefes em relação às opiniões dos consultores. Tá? Agora, isso acarreta mais desvantagem. Qual a próxima desvantagem dessa criatura? Tá? Ela tem essa falta de compreensão. Então, o que acontece? A consultoria normalmente usa do seu conhecimento
para dar ordens. Só que ela não pode fazer isso porque ela não tem essa competência, certo? Ela não está na estrutura linear, ela não pode fazer isso. Ou, a outra desvantagem, os chefes normalmente tomam decisões desconsiderando, olha que merda, desconsiderando a consultoria que foi lhe dada. Não sei para que paga essa porra. Certo? Não vai escutar mesmo? Tá? Certo? Ou a consultoria começa a dar ordens, ou os chefes passam a o quê? Tomar decisões independente do que a assessoria determinou, instruiu. Certo? Por final, o que nós temos com desvantagem também dessa criança? Desmotiva os chefes em relação ao aprendizado. Por quê? Porque ele acaba se tornando uma pessoa comodista. Ele pensa assim, tem a consultoria, eu chamo ela a qualquer hora. Tudo bem, não vou escutar, mas eu chamo ela. Então, em vez do quê? Do chefe ir lá, estudar sobre o assunto, pelo menos para saber perguntar, e até para compreender, os chefes têm o quê? Tem a bengalinha chamada consultoria. Então, como eles têm essa bengalinha chamada consultoria, eles acabam ficando o quê? Despreocupados, desinteressados, ou seja, não tem vontade de aprender mais, até mesmo para entender a consultoria, tá? Isso acaba criando, em alguns casos, até trauma nos chefes, que eles não vão conseguir o quê? Fazer um aperfeiçoamento, desenvolvimento, porque eles não conseguem entender nada daquela parte técnica. Então, eles já colocam automaticamente um obstáculo para o aprendizado. Então, olha, essa estrutura parecia perfeita. O único problema dela é que a voz de comando não está na pessoa que tem conhecimento. E a pessoa de conhecimento, e a especialização, não está onde? A especialização não está em quem tem poder decisório, tá? Então, copia, por favor, as características, vantagens e desvantagens dessa estrutura.